Olá, eu sou Laura Martins. E eu sou Lucas Azevedo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Concurseiro Digital, seu podcast voltado para sua preparação para aprovação em concursos públicos. O tema desse episódio é muito cobrado nos mais diversos concursos, principalmente para a área policial. Estamos falando do inquérito policial. Quando um crime acontece, a sociedade costuma imaginar que o próximo passo é o julgamento. Juiz, promotores, advogados, testemunhas. Mas, na realidade, existe uma fase anterior, silenciosa, técnica e extremamente decisiva. Antes de qualquer processo penal começar, o Estado precisa investigar. Precisa entender o que aconteceu. Precisa identificar se houve crime e quem foi o responsável. É nesse contexto que surge um dos instrumentos mais tradicionais do sistema de justiça criminal brasileiro, o inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo investigativo, conduzido pela Polícia Judiciária, que tem como finalidade apurar a materialidade de uma infração penal e identificar seus possíveis autores. Em outras palavras, ele funciona como a porta de entrada da investigação criminal. A disciplina jurídica desse procedimento encontra-se principalmente no Código de Processo Penal, Brasil, especialmente entre os artigos 4º e 23. De acordo com o artigo 4º do Código, a apuração das infrações penais e de sua autoria cabe às autoridades policiais. No Brasil, essa função é exercida pela chamada Polícia Judiciária. Nos crimes de competência estadual, essa atribuição pertence à Polícia Civil do Brasil. Já nos crimes de competência federal, a investigação é conduzida pela Polícia Federal do Brasil. Em ambos os casos, quem preside o inquérito é o delegado de polícia, autoridade responsável por determinar diligências, colher depoimentos, requisitar perícias e coordenar a investigação. Mas, para compreender verdadeiramente o funcionamento do inquérito policial, é necessário analisar suas principais características jurídicas. A primeira delas é que o inquérito policial é um procedimento escrito. Todas as diligências realizadas devem ser formalizadas nos autos. Depoimentos são reduzidos a termo, perícias são documentadas em laudos técnicos e cada ato investigativo passa a integrar o procedimento. Essa formalidade garante controle, transparência e possibilidade de análise posterior do material produzido. Outra característica clássica é o sigilo. Em regra, o inquérito policial é sigiloso. Esse sigilo tem uma finalidade clara: preservar a eficácia da investigação. Se todas as diligências fossem públicas desde o início, suspeitos poderiam destruir provas, intimidar testemunhas ou fugir. No entanto, esse sigilo não é absoluto. O advogado do investigado tem direito de acessar os elementos de prova já documentados no procedimento, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante 14 do STF. Outra característica fundamental do inquérito policial é a sua natureza inquisitiva. Isso significa que ele não segue o modelo acusatório típico do processo judicial. Durante o inquérito não existe contraditório pleno nem debate entre acusação e defesa. O objetivo do procedimento é investigar e não julgar. Por esse motivo, o que se produz no inquérito não são exatamente provas no sentido processual estrito. O que se produzem são elementos informativos. Essa distinção é extremamente importante no direito processual penal brasileiro. De acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, Brasil, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial. As provas propriamente ditas devem ser produzidas no processo judicial, sob contraditório. Isso significa que testemunhas deverão ser ouvidas novamente em juízo e que as partes terão oportunidade de contestar e debater as provas apresentadas. Outra característica relevante é que o inquérito policial é considerado dispensável. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Mas significa apenas que a ação penal pode ser iniciada mesmo sem inquérito, desde que o Ministério Público já possua elementos suficientes de autoria e materialidade. Na prática, porém, o inquérito continua sendo a forma mais comum de investigação preliminar. Também se afirma que o inquérito policial é indisponível. Uma vez instaurado, o delegado não pode simplesmente arquivá-lo por conta própria. Somente o Poder Judiciário, mediante requerimento do Ministério Público, pode determinar o arquivamento do procedimento. Outro ponto importante dentro da investigação criminal é o chamado indiciamento. O indiciamento ocorre quando a autoridade policial conclui que existem indícios suficientes de autoria contra determinado investigado. Trata-se de um ato formal que atribui ao investigado a condição de indiciado.
A natureza jurídica do indiciamento foi reforçada pela Lei 12.813/2013, que reconheceu expressamente o delegado de polícia como autoridade jurídica responsável pela condução da investigação criminal. Mas como começa um inquérito policial? Existem diversas formas de instauração. Uma delas é por portaria da autoridade policial, quando o delegado toma conhecimento da possível ocorrência de um crime. Outra forma é por meio da chamada notitia criminis, expressão latina que significa simplesmente notícia de crime. A notitia criminis pode ocorrer de diferentes maneiras. Ela pode ser de cognição imediata, quando o próprio policial presencia o fato criminoso, pode ser de cognição mediata, quando alguém comunica a ocorrência de um crime à autoridade policial, e pode ser também coercitiva, quando a investigação começa a partir de uma prisão em flagrante. Além dessas hipóteses, o inquérito também pode ser instaurado por requisição do Ministério Público ou do juiz. Uma vez iniciado, o procedimento passa por uma série de diligências investigativas. Testemunhas são ouvidas, perícias são realizadas, documentos são analisados. Em alguns casos, ocorre a chamada reconstituição do crime, quando os investigadores procuram reproduzir a dinâmica dos fatos para compreender como eles ocorreram. O prazo de duração do inquérito também possui regras legais. Segundo o Código de Processo Penal, Brasil, quando o investigado está preso, o prazo para a conclusão é normalmente de 10 dias. Quando o investigado está solto, o prazo costuma ser de 30 dias, podendo haver prorrogação mediante autorização judicial. Ao final da investigação, o delegado elabora um relatório final. Nesse relatório, ele descreve todas as diligências realizadas e apresenta suas conclusões sobre os fatos investigados. Mas é importante destacar, o delegado não acusa e não absolve. Ele apenas relata os resultados da investigação. Os autos, então, são encaminhados ao titular da ação penal, o Ministério Público. A partir daí, 3 caminhos são possíveis. O primeiro é o oferecimento de denúncia, caso o Ministério Público entenda que existam elementos suficientes para iniciar a ação penal. O segundo é a requisição de novas diligências, quando ainda existem pontos relevantes a esclarecer. E o terceiro é o pedido de arquivamento do inquérito. Caso o juiz concorde com o arquivamento, o procedimento é encerrado. Mas ele poderá ser reaberto caso surjam novas provas, conforme estabelece o Código de Processo Penal. Nos últimos anos, o sistema de investigação criminal brasileiro também passou por mudanças importantes. O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de o Ministério Público conduzir investigações criminais, ampliando o debate sobre os modelos de investigação no país. Além disso, o avanço tecnológico trouxe novos desafios para a atividade investigativa. Hoje, muitas investigações dependem de análise de dados digitais, perícia em dispositivos eletrônicos, rastreamento de comunicações e reconstrução de atividades em ambientes virtuais. Apesar dessas transformações, o inquérito policial continua sendo uma das estruturas centrais da justiça criminal brasileira. Ele funciona como um mecanismo de filtragem, evita acusações precipitadas, protege inocentes e permite que o Estado reúna elementos mínimos antes de levar alguém a julgamento. No fundo, o inquérito policial representa o primeiro esforço institucional para responder uma pergunta simples, mas absolutamente fundamental: o que realmente aconteceu? E é a partir dessa resposta que todo o sistema de justiça começa a se movimentar. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Bons estudos e boas provas. Siga-nos nas redes sociais e não deixe de compartilhar esse conteúdo com todos aqueles que vão estar com você no dia da posse.